é o projeto 1111, onde nós reunimos mulheres ou pessoas que têm uma alma feminina, uma alma sensível, para que a gente possa estudar a palavra de Deus, entender as mensagens dele para nós, de uma forma não religiosa, não vinculada a nenhuma religião, muito pelo contrário, para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia, para que a gente possa viver, né, a palavra de Deus como um estilo de vida e não como uma religião, pregando, né, na nossa própria vida e não pregando para outras pessoas. Então, esse encontro é bem informal e a gente, em alguns encontros, a gente abre ao acaso uma mensagem, né, uma parte dentro da Bíblia e a gente faz o estudo e também olha a parte histórica, né, para entender o contexto e não simplesmente interpretar de forma cega o que está no contexto da Bíblia. Quem quiser participar, o link fica aqui no descritivo do vídeo. A gente se reúne todas as quartas e sextas, às 11h11 da manhã, para poder orientar o pessoal que estiver chegando aqui, né, de paraquedas nesse vídeo. Meninas, eu vou fazer, então, fazer uma oração para a gente começar, para a gente entrar no nosso clima, para a gente pedir por uma mensagem especial nesse dia de hoje, nessa semana que está sendo super importante, né? Tantas pessoas estão manifestando tantas coisas bacanas, né, por causa desse projeto que tá acontecendo em paralelo, né, do outro projeto. Então, eu queria que, antes de mais nada, a gente respirasse fundo, uma das técnicas que eu aprendi de meditação, que faz com que a gente desligue um pouco o nosso cérebro, está o tempo inteiro pensando, 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 e muitas vezes é o que faz com que o nosso espírito, a nossa alma não se manifeste. Então, quando a gente respira, a gente fecha os olhos, a gente desacelera nossas ondas cerebrais, e aí com isso o nosso lado espiritual ele aflora. Então, eu tenho feito sempre essas respirações antes de fazer as minhas orações, para que eu possa entrar, né, numa sintonia, numa frequência maior. Eu quero convidar vocês também a gente fazer. São 3 respirações fundas, o mais lento que você conseguir. Uma vez. Senhor, estamos aqui reunidos. Antes de mais nada, para agradecer por todas as bênçãos, por todas as orientações e pela sua presença na nossa vida. Com certeza que o Senhor está aqui conosco hoje, para nos guiar, nos orientar e derramar sobre nós o seu amor infinito. Que nós possamos agora, através do Espírito Santo, ter entendimento da mensagem que o Senhor vai nos revelar. Que a gente possa ter clareza e ler o que está escrito nessas palavras com o nosso espírito, com o nosso espírito de revelação, e não com os olhos do corpo físico, que a gente possa sentir na nossa alma, no nosso coração, a mensagem que cada um precisa nos dias de hoje, para as dificuldades que cada um está enfrentando, para os nossos momentos em busca de uma evolução como ser humano e como espírito. A gente possa ter a sua mensagem e que a gente possa ter a humildade e a compreensão para poder aplicar, ouvir e aplicar a nossa vida. Posso abrir ao acaso, como a gente tem feito algumas vezes? Essa é uma semana que eu tenho recebido tantas mensagens das pessoas que estão participando, né, do Foto Despertar, que tem sido assim uma enxurrada de histórias, de vidas que estão se cruzando com a gente, que vocês vão ter contato com eles depois. Cara, cada história,
cada pessoa diferente que está vindo, que Deus está mandando para a gente nesse projeto novo. Caramba, eu não vejo a hora de chegar segunda-feira para a gente juntar essas energias todas, assim. E aí eu tô, ai, ai, olha, aí os profetas mentirosos. Então tá, vou abrir aqui, Jeremias 23, vou abrir aqui na Bíblia Online para a gente poder ver. Jeremias, deixa eu colocar nessa pra cá, pra cá, cadê Jeremias? Sempre me confundo na ordem das. Cadê? Conseguem ver aí onde que está Jeremias? Aqui, acho. Jeremias 23. Hoje deu certo. 23:9. Ele cai um pouquinho mais para frente, mas como é um capítulo. Oh, Jesus. Tá. Ah, não, é 23. 9 é aqui. Já tinha dado certo, eu estou confundindo. A cabeça está cansada essa semana. Como ele caiu um pouco para frente, aqui na Bíblia que eu uso, ela é dividida meio que como se fossem os pequenos capítulos com títulos, né, dos versículos. Então, caiu no 15, mas ele começa, o Profetas Mentirosos aqui na minha Bíblia começa aqui, no 9. Então, a partir daqui do 9. Qual a Bíblia que você usa, Eu Andréia? uso a King James, que ela é a versão histórica, né? Que ela faz a tradução mais literal possível do que está na, nas, nas, nos textos em hebraico. Certo. Então, ela busca essa parte histórica. É bem legal, ela mostra, inclusive, eu não sei se dá para vocês verem, vocês conseguem ver daqui, vocês estão Uhum. vendo a miniatura? Tem Ela é foto da muito época. grande, né? Ela vem com contextos, assim? Ela é gigantesca. Ela vem, tá vendo aqui, ó? Ela tem fotos, ela Aham. tem mapa e contexto histórico. Toda essa parte aqui de baixo dela é explicando a parte assim. Em cima está o texto da Bíblia, embaixo é a parte histórica. Então, as Nossa, interpretações então você consegue se aprofundar mesmo no estudo, né? ela é para isso mesmo. Ela não é aquela Bíblia só para você ler e rezar, é para você Uhum. entender o que está. E aí ela faz as correlações onde está com outro versículo que tem em Caramba, que outro legal. livro. E eu senti uma necessidade assim absurda de comprar ela, porque eu falei, gente, eu preciso entender lá na raiz, né? Como a gente já Uhum. conversou, independente do que eu vejo nas igrejas, que a igreja ela sempre já entrega mastigado, então eu precisava ver ali na fonte. Eu falei, não, e eu quero entender o contexto, quero entender o significado das palavras. Lembra que eu comentei no último encontro, acho que no anterior, que eu tinha visto aqui, ele fala do significado da palavra quando eu estava estudando o Gênesis, né? Adão, Da Adão, palavra né? Caim, o que que quer dizer Caim, o que quer dizer Adão, o que quer dizer Eva, né? Cada Uhum. nome tem um significado e tem tudo a ver com o que a pessoa viveu na história bíblica. Então, é muito louco quando você começa a entender mais a fundo. Mas então hoje vai ser esse, do Jeremias, Profetas Mentirosos. Vamos ver o que a gente está precisando receber. Eu vou ler por aqui, para vocês me acompanharem aqui na online, e Uhum. depois, qualquer coisa, se a gente sentir alguma necessidade de ver a tradução real, né, a gente olha aqui. Porque essa Bíblia ela tem uma coisa interessante, essa King James, que quando ela se refere a alguma parte que está relacionada à vinda de Jesus, ao que foi Jesus, ela vem em vermelho o texto. Então, Uhum. aqui a gente consegue entender o que está sendo falado nesses versículos que a gente vai ler e que são referentes a Jesus, porque ele tem toda essa relação histórica.
Aí qualquer coisa eu venho e puxo daqui, mas vamos ver que nos revela esta parte. Ela vai ser um pouquinho longa, vamos ver se a gente consegue ir dividindo, tá? Então tá aqui. Jeremias, pelo que tudo indica, Jeremias era um. Deixa eu ler aqui só para vocês entrarem no. Jeremias era um sacerdote, e por ordem do Senhor ele não se casou e nem teve filhos, em razão do iminente juízo que sobrevia sobre a geração seguinte. Então, ele tem um ministério como profeta que começou em 600 antes de Cristo, tá? Então, esse livro é desse profeta. Então, profetas mentirosos. Meu coração está quebrantado por causa dos falsos profetas, e todos os meus ossos tremem. Cambaleio como um bêbado, como alguém vencido pelo vinho por causa das santas palavras que o Senhor pronunciou contra eles. Pois a terra está cheia de adultério e debaixo de maldição. A terra está de luto, os pastos do deserto cercaram, pois todos praticam o mal e abusam do poder. Lembrando que o contexto histórico era 600 a.C., né? Antes da aliança que Jesus veio trazer para a gente. Até os sacerdotes e profetas são homens corrompidos. Vi seus atos desprezíveis aqui mesmo em meu tempo. Isso aqui, ó, muito importante. Caiu, inclusive, no último encontro, falando sobre isso. Falando sobre como a igreja, os sacerdotes, os profetas, eram as pessoas que tinham o conhecimento, né, dos mandamentos de Deus e eram os primeiros a corromperem, os primeiros a fazer atos desprezíveis. Inclusive, é o que representa muito da história da gente que está aqui, né? Quantas pessoas foram responsáveis pelo nosso afastamento das igrejas, né? Foi o que aconteceu comigo e acho que foi o que aconteceu com você também, né, Thay? Verdade. Então, isso já vem aqui, inclusive ontem no estudo que eu faço sozinha, estava falando exatamente da parte de quando Jesus nasceu e que os três reis magos tinham ido atravessar o deserto para ir vê-lo, para conhecê-lo, só que os sacerdotes que sabiam da profecia, que narravam, inclusive para o Herodes na época, que eles sabiam exatamente que o Messias nasceria em Belém, tudo lá, sabiam tudo. Eles sequer se deram o trabalho de ir lá ver. Então, as pessoas que mais tinham a teoria eram as que mais viviam. Então, é isso que a gente está falando aqui. Esse nosso encontro, ele tem tudo a ver com isso que está saindo, né? E tudo com o que eu tinha visto já na última do nosso encontro, que saiu a parte da carta de Paulo, que vocês não estavam presentes. É isso, a gente tem que viver, né, a vida de Jesus, o evangelho, ele tem que ser vivido. Não adianta você viver na teoria, porque se você ficar na teoria, você se desconecta, né, do lado espiritual, você fica preso só aos dogmas e você acaba fazendo isso. Homens corrompidos, atos desprezíveis. Isso lá em Jeremias, 600 a.C. Já nem Eu, se- acontecido. eu sempre comentei que, assim, todo mundo tem uma religião, né? Basicamente, se a gente parar para pensar, tá todo mundo dentro de algum contexto religioso. Aham, E se todo mundo pregasse exatamente aquilo que fala, o mundo não estaria. Eu sempre falei isso: o mundo não estaria como está, as pessoas não estariam como são. Assim, a gente não vê muita esperança. E você vê cada vez mais religiosos, mais pessoas pregando a palavra da Bíblia, né, versículos de isso, cor e salteado, mas, porém, isso. Não dentro de vivendo. si não vivem. E por isso, tá, é que está acontecendo esse levante, né? E eu falei já sobre isso, eu tenho visto muitas pessoas falando que as casas das pessoas serão as igrejas, que as pessoas sairão dos templos justamente porque a história, inclusive a própria Bíblia, ela prova como durante toda a história as pessoas que tiveram acesso ao conhecimento, né, de Deus, às palavras, à vivência. Muitas pessoas que estavam ali, inclusive, convivendo até com Jesus, elas foram as piores pessoas, né? As piores pessoas, não colocaram nada em prática. Então, que Deus está trazendo um levante para que todas as pessoas, como isso que a gente está fazendo aqui agora, está usando a internet para se conectar uma pessoa de cada cidade, né, para a gente se conectar e entender a palavra dele, estudar, vivenciar, aplicar na nossa vida. E totalmente fora do que muitos religiosos têm feito.
Eu não sou contra a igreja, mas eu sou contra atos que corrompem. E não está saindo nem de mim, né? Quando a gente começa a estudar a Bíblia, você começa a ver o quantos relatos tem sobre casos assim, né? Esse que a gente está abrindo é um desses. Então, eu acho que está rolando esse levante em vários lugares das pessoas. Inclusive, se você for falar, observar, nunca tiveram tantas pessoas, empresários, pessoas que são de outras áreas, pregando a palavra de Deus ou falando de Deus de forma abertamente. Antes era uma coisa vivida só para quem era de alguma religião. Você reparou isso? Se você for atrás, quantas pessoas hoje em dia que são empresários, que são de outras áreas, que falam, né, usam seus veículos, como eu estou fazendo aqui, usam seus veículos para levar a palavra de Deus. E eu acho que isso está acontecendo muito. Eu acho que é justamente por causa disso. Tipo, Deus cansou de ver o pessoal não fazendo o que tinha que ser feito. Então, tá bom, vocês não estão dando conta de fazer direito, eu vou botar isso aí na mão de outras pessoas. Eu acho que a lógica vem por aí. Então, deixa eu continuar. Portanto, os caminhos deles se tornarão escorregadios, serão perseguidos na escuridão, e ali cairão, pois trarei calamidade sobre eles no tempo determinado para o seu castigo. Eu, o Senhor, eu farei. Presta atenção, esse trecho é justamente o trecho que está em vermelho aqui. Aqui ele fala: pois tanto os profetas quanto os sacerdotes são profanos. Sim, em minha casa encontrei a sua perversidade. Portanto, o seu caminho lhe será como caminhos escorregadios na escuridão. Eles serão empurrados e cairão nele, pois eu trarei o mal sobre eles no ano da sua visitação. Isso daqui diz exatamente sobre quando Jesus veio e colocou todos os religiosos, né, tipo, contra a parede. Ele pregava o amor, ele pregava a essência, né, do que é a palavra de Deus e totalmente contra todos os dogmas que os religiosos tinham. E por isso, inclusive, eles se voltaram contra Jesus. Mas aqui, esse trecho em vermelho mostra que exatamente o profeta Jeremias está se referindo ao momento em que Jesus iria mostrar para as pessoas, né, que tudo que estava sendo falado ia cair por terra, tanto que depois, né, da vinda de Jesus mudou tudo, né? As pessoas começaram a entender a vida como cristão pela primeira vez, sobre uma aliança de amor, sobre caridade, um monte de outros valores que eram diferentes aquelas leis que eram Dos pregadas pelos interesses das sacerdotes. leis, né? Oi? Dos interesses das leis deles, né? Perderam o Exatamente, domínio. exatamente. Aí esse pedaço que está em vermelho está dizendo sobre isso. Aí voltando para cá. Agora, porém, vejo que os profetas de Jerusalém são ainda piores. Cometem adultério, gostam da desonestidade, incentivam quem pratica o mal. Para que ninguém se arrependa de sua maldade, esses profetas são tão perversos quanto os habitantes de Sodoma e Gomorra. Caraca, pesado isso. Nossa, muito. Que são justamente na cidade de Jerusalém, né? Que é justamente para onde foi Jesus depois, para poder pregar e fazer. Por isso que ele encontrou aquele terreno tão hostil, né? Quando ele nasceu, Uhum. porque era uma cidade que já vinha de 600 anos vivendo, né? Esse tipo de cultura totalmente errada, totalmente fora dos preceitos do amor de Deus. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eu os alimentarei com amargura e lhes darei veneno para beber, pois foi por causa dos profetas de Jerusalém que a perversidade encheu essa terra. E assim diz o Senhor dos Exércitos ao seu povo: não deem ouvidos a esses profetas, quando profetizam para vocês e enchem de falsas esperanças. Eles inventam tudo o que dizem e não falam da parte do Senhor. Olha isso aqui. Até hoje, 2000 anos depois de Cristo, a gente ainda vê isso acontecendo. E as pessoas ainda ouvem mais esses, o que eles chamam de profetas aqui, né? Mas os religiosos, como um todo, quantas seitas existem, quantas igrejas bitoladas que vivem em função, né, de arrancar dinheiro das pessoas,
em função de um milagre que não existe, né? Que é forjado, ou que muitas vezes é usado só o poder da mente da pessoa uhum, para aquilo acontecer. E já está sendo falado 600 anos antes de Cristo, já essa profecia foi escrita, né? E até hoje parece que as pessoas não aprenderam que elas precisam se conectar com Deus e viver o Evangelho e parar de buscar em religiosos, né, em uhum, igrejas, a presença de Deus, porque Ele não está lá. Na maioria dos lugares Ele não está. Tem lugares, sim, tem igrejas, lógico que Ele vai estar presente, mas existem, como aqui nessa época, que pessoas que estariam fazendo muito pior do que se a pessoa não tivesse dentro da igreja, né? Eu vejo cada caso, assim, que me assombra, principalmente quando a gente liga a televisão e vê aqueles cultos fervorosos, aquilo ali, uhum, e aí você vê a maior parte das pessoas, pessoas pobres, que sim. buscam um fio de esperança, né, na igreja, e são tão manipulados ali dentro, você vê que as pessoas continuam vivendo aquela vida sofrida, porque elas, na verdade, elas encontraram uma religião, elas não encontraram Deus dentro delas. Muitas vezes é isso, você olhar, são as... Eu estava vendo, estou abrindo alguns parênteses, porque eu acho que fica mais fácil da gente digerindo. Eu estava vendo um vídeo não, do pastor André Fernandes, que eu até mencionei ele aqui outras vezes, e ele estava falando que foi feita uma pesquisa, não sei de quando é esse vídeo, se tem 1 ano, 2 anos, não sei, e que foi feita uma pesquisa em que 8 em cada 10 cristãos, né, as pessoas dentro das igrejas, estão endividados. E eles estão endividados porque eles não vivem sob o favor de Deus. Eles não vivem abaixo das bênçãos de Deus. Eles vão à igreja, mas eles não se conectam. Eles não têm o espírito guiado por Deus. Eles não vivem a presença. Eles não têm Jesus no coração deles. Então, eles continuam vivendo dessa forma aqui, como a gente está mostrando, toda errada, mas vão ali na religião. São tementes, né? A Deus, mas muito mais com medo de ir para o inferno do que, na verdade, de praticar o amor, a caridade e todos os preceitos que a gente vê, né, dentro da vida de Jesus. Então, é muito interessante se você começa a fazer essa correlação do que a gente vê hoje e do que está sendo falado aqui 600 anos atrás. E aí ele chega, uma parte aqui, isso. Vivem repetindo aos des, repetindo aos que desprezam minha palavra, ó Senhor, diz que terão paz, e aos que seguem os desejos teimosos do seu coração. Eles dizem, nada de mal lhes acontecerá. Interessante isso aqui. Você consegue ver que ele fala o seguinte. Deixa eu ver como é que ele fala isso Deixa eu daqui. olhar assim. Eles ainda dizem para aqueles que me desprezam. O Senhor diz, vós tereis paz. E eles dizem para cada um que anda após a imaginação do seu próprio coração, quer dizer, anda do jeito que quiser, sem ter, né, sem ter Deus com eles. Nenhum mal virá sobre vós. Então, eles pregam uma esperança falsa, ao invés de dizer para a pessoa, olha, você tem que fazer isso. E é isso que ele está repelindo. São pessoas que trazem só a... Eu não entendi muito bem essa passagem, esse trecho. Eu tô tentando deixa eu ver se eu consigo simular. trazer em palavras o que está me vindo aqui. O que que acontece? Nós estamos aqui, por exemplo, nós estamos reunidas para poder estudar a palavra, certo? Então, Certo. nós sabemos que só estudar a palavra não é o fato. Ir a uma igreja não é o que vai fazer a gente se aproximar de Deus. Não é o que vai fazer a gente ser abençoado por Deus. É a gente, primeiro, antes de mais nada, ser humilde diante dele, seguir o que ele nos orienta, né? O que Jesus deixou para que a gente viva isso no nosso lifestyle, né? Nosso estilo de vida, que a gente esteja conectado e que a gente entregue a ele o governo da nossa vida, né? Que a gente pare de fazer do jeito que a gente sempre quis fazer e sem se importar.
com a opinião de Deus. Quando você tem um encontro verdadeiro com Jesus, você não volta mais ao que você era antes. Você não consegue mais ser aquela pessoa que você era antes, que vive por conta própria, vive pensando só em dinheiro, vive nos, entre aspas, nos prazeres mundanos mesmo, né? De sair, beber, ir pra farra, né? Baladas. Você não consegue mais. Mas é como se você realmente tivesse ido para um outro mundo, um outro patamar. E aí, essas pessoas que têm esse encontro verdadeiro, que praticam, que estão ali conectadas né, com o espírito conectado a Deus, elas vão ser pessoas, sim, que vão ser abençoadas, que vão ter prosperidade, que vão viver abaixo do favor de Deus, né? Como se fosse a mão dele te guiando. Porque você fez o quê? Você se desproviu de tudo que você tinha e entregou para ele. Aí ele vai falar: ok, agora eu entendi, e você está pronto para receber. Ele entende a medida da sua fé, a medida do quanto você se entrega para ele. E aqui ele está dizendo que essas pessoas falavam para mesmo para aqueles, esses sacerdotes, né, essas pessoas, falavam para aqueles que desprezavam a Deus, que diz: o Senhor diz que vocês terão paz. Quer dizer, eles mentiam em nome do Senhor. E ainda diziam para aqueles que seguem os desejos do coração deles, tipo assim, vivendo pela carne, né? O termo que eles Uhum. usam. Vivendo pelas coisas mundanas, dizendo assim, nada de mal lhe acontecerá. Tipo, eles estavam profetizando como se Deus tivesse dito isso para eles, mesmo as pessoas fazendo tudo errado. Então, é muito claro em vários momentos da Bíblia que Deus fala: Eles praticamente incentivavam que isso, porque assim, a eu penso continuar. assim, se eu tô num caminho errado, vamos lá, se eu tô num caminho desviado, vou usar esse termo, né? Se eu tô Aham. num caminho desviado que me afasta de Deus e eu encontro, tipo, alguém falando em nome de Deus que nada vai me acontecer, parece que é um incentivo para que eu continue me afastando mais ainda e não tem essa conexão e não tem esse encontro, enfim. E qual era o objetivo deles, então, nesse Exatamente caso? isso. Eles queriam manter a pessoa ali, porque eles enchiam ela de esperança. A pessoa ia, fazia todas as porcarias, isso a gente viu, com todo respeito, tá? Mas a gente viu muito isso na Igreja Católica. A pessoa passava a Hum, semana inteira pecando, traindo, roubando, matando, fazendo uns escarcéu. Chegava lá, ia a confessar história para o do padre. catolicismo é terrível, é triste demais, Não gente. é? Confessa para o padre fala, tá perdoado. Reza aí, 10 Ave Maria, 50 Pai Nosso, você tá Uhum, perdoado. A pessoa sentia ali que ela estava com a alma, a consciência limpa, voltava e fazia tudo do mesmo jeito. Eles não ensinavam o que realmente Deus colocava. Até mesmo eles, antes da vinda de Jesus aqui, eles tinham os mandamentos para seguir. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo, né? Estava tudo ali. uhum, Honrar pai e mãe, não matarás, não roubarás. Está ali nos mandamentos. Então, eles tinham que chegar para a pessoa, e as pessoas que desprezavam a palavra do Senhor já pecavam no primeiro, né? Vou usar o termo pecar, eu não gosto dessa palavra, não, mas erravam no primeiro mandamento, que é amar Deus sobre todas as coisas. Se a pessoa despreza Deus, como é que o sacerdote ia dizer para eles: ah, o Senhor diz que vocês vão ter paz, que nada de mal vai acontecer? Então, isso aqui é mais do que prova, Thay, o quanto nós precisamos viver a palavra no nosso dia a dia, né? Que o evangelho tem que ser um estilo de vida e não um dogma, né? E não uma ficha que você vai lá e troca por uma consciência limpa. Então, isso aqui tem tudo a ver com o que a gente está fazendo, com o que a gente tem falado nesses nossos encontros, para que as pessoas parem de ficar comprando a consciência delas indo para a igreja e continuando fazendo as mesmas coisas erradas que eles sempre fizeram. Porque esse encontro tem que ser todos os dias. Você tem que entender que você precisa, para ter essa uhum, bênção, realmente limpar seu coração todos os dias, confessar a Deus a sua vontade de tê-lo com você, né, de que ele governe a sua vida, que ele mostre o caminho, para que você não siga sozinho fazendo isso, né? Seguindo os desejos do coração, o que é uhum. fortíssimo, Eu vejo fortíssimo. muito acontecer, por exemplo.
na igreja evangélica, as pessoas elas têm o pastor como se fosse o próprio Deus. E aí, tudo que eles falam pronto, é a verdade absoluta, e eles seguem, né, os conselhos, buscam, na verdade, né, os conselhos do que fazer, É, enfim, desabafam, tudo. Eles falam a vida, as pessoas falam a vida toda de si para aquela pessoa. Eu fico, por que que não se conecta diretamente com Deus? Porque exatamente, vai vir a resposta, vai vir a solução, vai vir os milagres, enfim, por que que eu preciso ir a um homem, que ali, tudo bem, é exato. um O pastor, mas a intermediário, um é um homem, intermediário. é um intermediário, por que que eu nunca entendi isso, eu vejo isso acontecendo muito nas igrejas, nas religiões em geral, Como um você todo, tem né? aquela pessoa como único, né? E o que ele fala é a verdade absoluta, e o julgamento dele, como no caso aí, o catolicismo, que a gente ia lá confessar os pecados e pronto. Eu sempre questionei muito É, isso. Por que que a gente idolatra o exatamente, homem, sabe? Que eu acho que é mais ou menos isso. exatamente. Acabam idolatrando pastores e líderes E religiosos. acreditar cegamente no que eles dizem, né? Sem buscar Sim, Deus, buscam a eles, né, sim, Thay? sim, exato. Olha só, se você analisar o que a gente vai ler agora, ó, do 16 ao 25, exatamente é o exemplo disso que a gente está falando. Olha só. Assim diz o Senhor dos Exércitos ao seu povo: não deem ouvidos a esses profetas. Aliás, cadê? Não, a gente já tinha visto. Já foi. Acaso algum desses profetas esteve na presença do Senhor para ouvir suas palavras? Algum deles prestou atenção e obedeceu? Olha isso. Vejam a ira do Senhor, ela irrompe como uma tempestade, como um vendaval sobre a cabeça dos perversos. Então, ele fala aqui, ó, que eles prestaram atenção e obedeceram o que realmente Deus disse para fazer, porque eles não estavam fazendo. E ele reforça aqui, Deus irrompe como uma tempestade na cabeça dos perversos. Então, assim, as coisas, mais cedo ou mais tarde, acontecem de ruim com as pessoas que não estão não estão abaixo de Deus. Eu já falei isso, inclusive, lá no começo, né, nos primeiros projetos, onde eu estava ainda sozinha, que vocês não estavam aqui, sobre como você vê a vida de pessoas que estão o tempo inteiro em atropelos, o tempo inteiro acontecendo coisa ruim. Parece que a pessoa não consegue viver sem uma desgraça na vida dela, ou é saúde, ou é dinheiro, é problema de família, é briga conjugal. Essas pessoas são pessoas que não estão vivendo de acordo com, né, o favor de Deus. São pessoas daqui, ó, são o que ele chama de perversos. São pessoas que desprezam a palavra de Deus, fazem o que o coração quer, seguem o que dá na cabeça, né, vivem uma vida, como eu estou falando, né, a vida da cachaça. Que é tipo, chega final de semana, vai para boteco, vai para falar mal dos outros, né, e vários hábitos que as pessoas têm, se você observar, a maioria da população tem, e muitas vezes depois ela vai até lá na igreja depois comprar, né, comprar a consciência dela, mas ela não vive isso. E aí ele fala: a ira do Senhor não passará até que ele cumpra tudo o que planejou. Em dias futuros vocês entenderão, que seria na vida de Jesus Cristo, né? Para ele mostrar como que tudo isso que estava acontecendo estava errado. E olha que ele mostrou, e mesmo assim as pessoas ainda conseguiram continuar fazendo errado. Ele fala que não enviei esses profetas, mas eles correm de um lado para o outro. Não lhes dei mensagem alguma, e ainda assim eles continuam a profetizar. Se houvesse estado diante de mim e me ouvido, teriam anunciado as minhas palavras e levado o meu povo a se arrepender dos maus caminhos e das más ações. Exatamente o que a gente está falando. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor? Não sou Deus também de longe? Quer dizer, você precisa ir, estar ali na igreja, eu não estou aqui, né? Conectado com você o tempo todo. Pode alguém se esconder de mim onde eu não veja? Não estou em toda parte, nos céus e na terra, diz o Senhor. Ai, se as pessoas soubessem como é fácil você estar na presença de Deus, você tê-lo perto de você, elas não gastariam um minuto ouvindo pessoas intermediárias, profetizando, dizendo, elas iam conversar com ele.
Elas iam fazer isso que a gente está fazendo, estudar a palavra, sentir no coração, conversar entre si, não seguir, né? Dogmas e idolatrias. Essa passagem do versículo 21 fala sobre não enviei esses profetas, mas eles correm de um lado para o outro, não deixe mensagem alguma, ainda assim continuam a profetizar. E quantos não falam em nome de Deus? Até hoje, né? Quantos? Um monte. Quantos não falam em nome de Deus sem ter, né, nenhuma mensagem ainda deles? Só falam para usar mesmo o nome de Deus em vão Sim, mesmo. sim. É Mostrar muito autoridade, né? comum isso. É, e é muito comum. Você mesmo citou a igreja evangélica. Eu já vi muita gente. Quando eu falo das igrejas, eu estou citando exemplos, né, de várias igrejas que eu passei por perto. E muitas pessoas, depois que elas ficam muito dentro, elas começam, inclusive, a misturar o que elas estão recebendo de Deus e o que é coisa que vem dela só, Sim. né? Então, eu já vi muita gente chegar para outro, olha, irmão, Deus falou para mim que você vai, tá. Ué, não, Deus não falou nada para mim, o que está falando para você? Né? Então, tipo assim, a minha vida, eu vou falar com Deus, Deus vai falar comigo. Deus falou comigo. Quando eu tive a minha revelação, ele falou dentro da minha cabeça. Não foi ninguém que veio falar comigo, foi muito claro, Uhum. né? E eu nunca saio profetizando a vida das pessoas, o que que elas vão fazer. E eu acho que as pessoas ficam esperando alguém. Essa coisa do adivinhador, né? Do Uhum. místico, a gente tem muito isso na nossa cultura. É muito louco. E e aí ele continua aqui, mas eu acho que a gente pegou a essência. Depois eu acho que vale a pena cada um de nós parar com calma e ler o pedaço inteiro, porque ele é muito longo. Ele vai até o 33. Esse Profetas Mentirosos vai do versículo 9 ao 33. A Uhum. gente pode até ler aqui, se você quiser. Mas eu acho importante que depois a gente possa fazer uma leitura em casa mesmo, pode O até que saiu usar. para você foi o 23, né? Não, eu abri no meio dele. Ui, caramba, ai, peraí. Me empolguei, bati num copo d'água que jogava. Eita. Certo, peraí, deixa eu só tirar. Eu tenho um livro onde eu vou fazendo as anotações para depois me lembrar das coisas que saem para gente. Porque quando eu abro, eu não abro pensando num versículo, eu abro pensando num trecho, né, num Certo. contexto. Então, quando eu abri, eu caí no meio desse, que é o Profetas Mentirosos. Eu não bati um olho especificamente em um versículo, porque ele é blocado. No meu, ele não é assim. Na minha Bíblia, né, nessa que eu uso, ela Uhum. não é assim. Ela é tipo um parágrafo inteiro. Ah, certo. Então, eu gosto de ver o contexto, né? O raciocínio do começo ao fim para entender. Então, esse vai do 9 ao 33. Na verdade, até o 32, né? E o que ele coloca aqui até o final. Então, se você chegar até o final para ver o contexto, ele fala: portanto, diz o Senhor, sou contra esses profetas que roubam palavras um dos outros e afirmam que as recebem de mim, que as receberam de mim. Sou contra esses profetas cheios de lábia, que dizem esta profecia do Senhor. Ele acabou de falar isso. Sou contra esses falsos profetas. Seus sonhos imaginários são mentiras descaradas que fazem seu povo pecar. Não os enviei, nem os nomeei, e eles não têm nada a dizer a este povo. Eu, o Senhor, falei. E termina aqui. Então, ele está aqui, o que o Jeremias está falando, ele está exatamente atestando, né, o que era feito naquela época, o que foi feito com a chegada de Jesus, e ele falava, quando Jesus chegar, né, quando se cumprir a profecia, vocês vão entender, tudo vai ficar claro. E eles continuaram fazendo mesmo depois da vinda de Jesus. Então, a gente vê isso acontecendo até hoje. E eu acho que esse levante, isso é algo que eu tenho visto muitas pessoas falando, tá? Não é coisa assim que está vindo de mim, não. Eu vejo muitas pessoas falando isso, desse levante. De quantas pessoas estão falando, estou sendo chamado por Deus para, né, falar a palavra dele, para abrir, né, encontros dentro das casas, encontros dentro das empresas. É o que a gente está fazendo aqui. Eu estou usando a minha empresa para poder falar sobre Deus.
né? E a gente indo nas nossas casas, quantos grupos estão sendo feitos, independente, né, da gente estar preso a uma religião, estar preso a quatro paredes. Tem uma música que eu gosto muito que ele fala, Deus não quer encher, não, como é que ele, é porque a música é em inglês. Deus não quer encher um prédio. Deus quer encher esse espaço vazio que é o seu coração. Nossa, que Então, lindo. é linda essa música, depois eu vou. Lindo, lindo. Eu tenho que colocar, inclusive, essa playlist para vocês. Essa playlist são músicas que eu fui Coloca no selecionando no Spotify, Spotify. que ainda você ainda ganha lá alguma coisa de visualização também. Eu acho que o Spotify tá pagando. Não, não sei. Mas não é esse o objetivo. É mais para que vocês. Porque eu faço de manhã. Eu criei essa playlist, né? Chama Falando com Jesus. Qualquer coisa você pode Sim. até buscá-la aí. E ela é a playlist que eu uso de manhã para entrar na atmosfera, para me conectar e aí eu conversar com Deus. Então, todos os dias de manhã eu coloco essa playlist para tocar. Aí toda hora eu estou colocando uma mais. A maior parte das músicas é em inglês, eu acho que quase todas são em inglês, porque É. eu acho mais, me toca mais as Uhum. músicas em inglês do que as músicas em português, por algum motivo. Eu acho que elas são mais, não sei, mais sutil, não tem essa coisa de Alguns louvores são muito sofridos, né? e tem muita cara de igreja, as músicas, a forma que eles cantam as músicas aqui cristãs no Brasil, tem muita cara de igreja, e eu gosto dessas outras porque elas não têm isso. Elas são músicas cristãs, eu gostei muito. Depois procura, falando de Jesus. Eu Falando vou com procurar. Jesus, na verdade. Vou Deve procurar. ter, deve aparecer lá o nome. Mas eu acredito que mais do que tudo, Thay, o grande objetivo desse projeto estar acontecendo é isso, sabe? Da gente conseguir estudar na palavra, entender com o nosso espírito, que é a parte mais importante, porque pegar a palavra aqui e levar ao pé da letra, vários trechos foram feitos, né, durante toda a história. As pessoas liam, interpretavam com ferro e fogo, principalmente os trechos mais antigos da Bíblia, né? Na época da lei mesmo, de Moisés, tudo aquilo, que era aquela coisa totalmente diferente do que foi a vida de Jesus, né? Debaixo da nova aliança que Jesus trouxe. E a pessoa, primeiro, leva ferro e fogo. Segundo, ela não lê a Bíblia para entender um contexto. Ela vai, isso assim, esmagadoramente, a maioria, vê, como eu, tô falando que a minha vida era assim. Até, vamos dizer, acho que até os meus 29 quase 30 eu nunca tinha pegado uma Bíblia na minha mão, assim. Tinha visto com decoração. Ali tinha uma Bíblia na casa da minha avó que ficava aberta no mesmo lugar, decorando ali, Uhum. bem bonita, um negócio de madeira, assim, lindo. Nunca tinha pegado para ler. Aos quase 30 eu vi pela primeira vez, mas eu vi daquela forma que eu abria e eu não conseguia entender nada. Eu via um Deus Uhum. mau, vingativo. Igual a gente lê aqui. Se você lê, você pode até achar, nossa, que Deus cruel, a ira cairá sobre eles e não sei o quê. E você começa a ter aquele sentimento ruim. E agora que eu fui ler de verdade, porque aí eu comecei a entender que eu precisava ler com o Espírito, eu precisava estar conectada primeiro a Deus, para depois começar a entender a palavra dele. Então, eu acho que isso que a gente está fazendo aqui de se conectar, de estudar, de ler, de ir atrás, de entender realmente a mensagem, atrás dos versículos, atrás dos livros que foram escritos, e ir colocando isso aplicado na nossa vida, é o grande objetivo, né, do que está sendo É, a prática, né? colocado. É a prática. E a prática no sentido fiel, né, da gente se conectar com Deus, da gente pedir orientação dele, da gente fazer exatamente o que está mandando o nosso coração alinhado a ele. Porque também não adianta a gente fazer o que está mandando o coração e a gente está vivendo de qualquer jeito, que é o que ele acabou de falar, né? Vivendo pelos caminhos do coração, uma coisa assim, né? Uhum. Pelos desejos do coração. Desejo. E o mais importante é que você, beleza, eu senti no meu coração que eu tenho que fazer isso. Sim, mas seu coração está onde? Está ligado no quê? Então, todos os dias, eu de manhã, eu falo, mais uma vez, eu renovo a minha fé e entrego mais uma vez o meu coração, o meu espírito, para que o Senhor possa governar, para que o Senhor possa tomar conta. E que nenhum ato
nenhuma palavra que saia da minha boca esteja desalinhada com a sua vontade. Porque é assim que eu falo e todos os dias, porque é a minha forma de mostrar, ó, tô aqui reconectando no meu carregador, né, a sua palavra. Não me deixa desviar, não me deixa Uhum. me perder, porque aí começam as influências, começam Sim, as vozes, começam os falsos profetas, e aí a gente começa a se perder. Então, basicamente, se a gente colocar isso na prática, a gente vai estar baseado fazendo o nisso que que ele você está fez. falando, quando você abriu aí a passagem, eu abri aqui também, né? Aham. Aí deu o Salmos 105. Eu não Quer sei se é ler? porque já tinha uma anotaçãozinha minha aqui. Eu não sei se, né, a Bíblia abriu por conta desse post-it que eu já tinha colocado aqui. Pode ser, mas deixa eu botar aqui para a gente ver. Cadê? Salmos. Salmo 105. Deixa eu achar aqui. Tenho dificuldade para achar os nomes. Eu não sei a ordem certinha deles aqui. Salmo 105, é um monte, né? Pequenininho. Aí aqui eu bati o olho no 4. Aqui, Busque o exatamente. Senhor e sua força, busque sua presença continuamente. Aqui no meu. Aí eu tinha botado aqui no post-it, aqui, uma anotação minha, em todas as circunstâncias permaneça na presença do Senhor. Exatamente. Então, é para fechar e reforçar, né, o sentido que você está falando, que para a gente não realmente não se desviar, né, ter essa conexão em tudo que faça, em todas as circunstâncias, em tudo que a gente faz, para que a gente continue seguindo, permaneça, né, na presença e com essa conexão. Porque é muito fácil, né, Thay? As pessoas estão ali pedindo, pedindo. Aí as coisas começam a apertar, aí elas começam a reclamar de Deus. Tipo, "Mas por que que o Senhor está fazendo isso comigo? Por que o Senhor está permitindo que isso aconteça?" Ao invés de entender o propósito daquilo ali. E quanto mais você está conectado a Ele, menos essas atribulações vão acontecer. E quando acontecer, vão acontecer porque Ele está precisando te mostrar alguma coisa. Não vai te afetar tanto, né? Não, ele pode até te afetar, mas é por uma maneira. Eu falo que foi o que aconteceu comigo no ano passado. Quando eu tive aquele processo lá financeiro, que eu investi um dinheiro num projeto que eu acreditava que era o que ia me fazer crescer, né, nas minhas empresas, eu estava indo pelo meu caminho errado. Eu estava seguindo, aqui, se você for pensar, até empresarialmente falando, eu estava seguindo pessoas que prometiam algo que estava em desalinho com o que Deus queria para mim. E aí eu fui uma vez, fui duas vezes, fui outra vez, quebrei. E quando eu quebrei, eu desarmei. Eu falei, eu não quero mais isso. Eu estou entendendo que eu não quero mais isso. E foi a hora que ele me chamou. Foi a hora que ele apareceu para mim. Então eu precisei enfrentar um dos momentos mais difíceis para mim, para que ele pudesse, né, pra eu abrir meu coração para ele, porque eu estava o Sim. tempo inteiro seguindo valores que estavam desalinhados com a minha essência, na verdade. Só que me deixava influenciar pelas pessoas que estavam ali ao meu redor, as pessoas que eu via, que eu seguia. Então, às vezes, quando a gente passa por um problema, a gente tem que ver dois caminhos, duas situações que eu já vi. Eu já enfrentei problemas seguidamente, uma fase negríssima da minha vida. Mas por quê? Porque eu estava cercada de um ambiente de pessoas, de hábitos que eram totalmente desalinhados com o que Deus, né, quer para nós. Então, eu estava indo totalmente errado. Estava indo, como ele fala, né, os desejos do coração. Então, eu saía com pessoas erradas, eu ia para barzinho, eu ia para festa. Então, eu estava em outro momento e minha vida foi um caos. Esse é um momento. Você está no caminho errado mesmo, igual você falou, né, Uhum. Thay? Desviado. Sim. Agora, quando você passa por alguma coisa muito forte, mas que você tá bem, você não tá nesse caos. Você tá até fazendo o negócio certo, mas você tá indo por um caminho que não é o que ele reservou para você, ele às vezes te quebra.
para você corrigir o trajeto, para você dar ouvido para ele. Então, eu vi esses dois exemplos, eu vi as duas experiências. Hoje, para mim, é muito claro, né? Quando as duas situações, e agora eu estou vivendo a terceira situação, que é estar entregue 100% da minha vida para ele. Assim, tipo, terem graça. Quando acontece, às vezes eu tô doente, eu tenho um problema, uma coisa assim, que eu passo 1 ou 2 dias sem fazer, né, a minha conversa com ele, meu momento com ele, eu sinto que estivesse faltando alguma coisa muito ruim, eu sinto que eu estou indo para o lado errado, é como se tivessem desligado meu GPS. Então, quando você vivencia, você entende que as coisas ruins que podem acontecer vão acontecer. Ou que você está totalmente afastado dele, e aí você está sendo guiado pelo lado mal, o lado carnal, sei lá, como você queira dar, ou quando você tá, até você não está aí na confusão, mas você está indo no caminho que não é o que ele quer para você. Aí ele te quebra para você corrigir o curso. Então, eu vi esses dois formatos acontecendo, e as pessoas ainda acham difícil entender, né? Tipo, as coisas estão tudo ruins. Tá, então vamos resolver, né? Tá aqui, tá mostrando o que tem que fazer, só que as pessoas não buscam. Eu não consigo entender isso, não. Porque ninguém nunca tinha me ensinado. Mas tem gente que tá ali todos os dias lendo a palavra e não consegue aprender, não consegue ver né, com o coração. Aí a gente que está de Você, fora, a gente consegue ter uma clareza você maior. falou sobre a questão de as coisas que você viveu não estar alinhado com a sua essência. É uma dúvida, você já tinha essa questão da sua essência já aflorada ou naquele momento você não percebia que tinha um propósito maior? Não. Você, assim, a sua verdade era aquela e estava tudo ok. Porque eu sempre fui uma pessoa muito do bem, que eu fazia, já tinha, por exemplo, o projeto dos alunos, né, do treinamento, eu já ensinava as pessoas, eu sempre fui muito de ajudar, de caridade, eu sempre tive isso, né? Nunca fui uma Uhum. pessoa do lado mal da... Sempre, Materialista, né? não, sempre tive valores, tal, isso aqui. Só que o que que eu fui? Eu fui criada e fui convivendo com pessoas e muitos de nós, né, como disse esses exemplos todos, que é o quê? Eu tinha que ser uma empresária bem-sucedida, eu tinha que ganhar dinheiro, eu tinha que ter coisas materiais, eu tinha que viajar. Né? Então, a gente tinha aquela coisa das coisas. Eu falei isso até no workshop, lembra? Da pirâmide de Uhum, valores. Então, primeiro uhum, eu tinha o dinheiro, depois o trabalho, depois as coisas que eu tinha que sim. construir, tal, 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 tal. E muita gente hoje em dia vive para isso. Vive para produzir, vive para conquistar as coisas, vive para ter coisas. E eu estava indo por esse caminho. Até que chegou uma hora que eu acho que ele falou, não, então, né? Não dá mais para poder ficar esperando você tomar, né? Você tomar juízo, não. Deixa eu te dar uma rasteira aqui para acelerar esse processo. Foi quando aconteceu. Aí, quando eu fui para uma mentoria, investi uma grana pesada, fazendo o que eles diziam, e eu sentia no meu coração que não era legal. Eu lembro que teve umas mentorias, né, ao vivo que eu fazia com eles, que eu chorei em uma delas, de tão mal assim que eu Não. senti. É, a gente entra perdido e sai mais perdido ainda, né? Não, a pessoa que me pegou para orientar, ela só falava assim: ah, esse vídeo aí que você está fazendo, olha que coisa horrível. Como é que você fica parecendo um amador gravando? Porque eu gravava com o que dava na época, né? Não tinha uma estrutura como eu tenho. E aí me detonando, não sei o quê. Aí chegou uma hora que eu comecei a explicar para ela por que que eu fazia desse jeito, que eu fazia na minha casa. Eu tinha o meu filho, né? Não tava Aham. com estúdio ainda e tal, não sei o quê. Aí ela, cala a boca, deixa eu falar. Umas coisas assim. Aí eu comecei a chorar. Falei, cara, tem uma Uhum. coisa muito errada. E aí, sabe aquela coisa, tipo, o seu coração gritava dizendo que você está fazendo um negócio errado, mas o seu raciocínio, você pensava, não, mas se essas pessoas tiveram o resultado que eu estou buscando, então eu acho que são essas pessoas que eu tenho que ouvir. E aí eu me culpava, não sei o que, não sei o que. E era Deus o tempo inteiro falando no meu coração e eu não, e eu tava fechada, né? Ela fechar. Isso acontece com tanta Interessante. gente. Tanta Uma gente. coisa que eu notei no seu workshop lá de 4 dias, como a gente está tão acostumado, exatamente, a gente é bombardeado por um perfil, digamos assim. Então, hoje eu assisto muitas lives, muito workshop, e a gente vê que o que você ofereceu foi totalmente diferente do que o pessoal está oferecendo, né? Você É.
claro que você estava ali, no final das contas, você ia oferecer o seu curso, mas não foi uma coisa nítida isso, foi Aham. muito sutil e, assim, foi algo, eu não sei se eu vou saber explicar, mas, assim, os outros workshops, você vê um materialismo muito grande, você vê é, um, um tom de voz, digamos assim, totalmente diferente do que você colocou. Então, assim, no final ficou, sabe aquele silêncio assim, o pessoal estava esperando algo, mas é só isso? Mas ela não vai, sabe? Empurrar o negócio pra Não vai gente? empurrar uma venda, não vai. Eu senti isso, né? Eu falei, cara, é muito diferente de tudo que eu já assisti, muito. E como que a gente está tão acostumado com o ruim, com o errado, com uma É, forma. Ah, porque todo mundo faz assim, mas não é porque todo mundo faz dessa forma que tem que ser, essa forma é a correta, ou tem que ser dessa forma, essa forma que vende, ou essa forma que eu vou exato. tocar no seu coração. Você tocou no coração de todo mundo sem fazer o mais do mesmo, sabe? Eu senti isso Só o que também. você ofereceu já transformou tanto. É Mas esse é o tão objetivo, forte, né? né? Esse é o objetivo. Foi para isso que ele me quebrou um ano atrás e me botou no lugar certo, né? Porque ele falou, ótimo, você está ajudando as pessoas né, a ganhar mais dinheiro como fotógrafo, mas você tem muito mais do que isso para fazer. E aí foi onde ele me quebrou, foi onde ele trouxe esse projeto para mim. Lembra que eu contei para vocês que tinha sido tipo um download que Uhum. veio e então foi colocando pessoas no meu caminho. E aí quando eu falo que quando a gente se entrega para ele, as coisas começam a fluir, é como se a gente tivesse botado nosso trem no trilho certo. E Sim. aí as coisas começam a vir, começam a aparecer pessoas para te ajudar. Dificuldades que você tinha antes começam a não ter mais. Problemas financeiros sumiram. Problemas de equipe sumiram. Sabe? Tipo, tudo começa a fluir. Porque você fala, beleza, agora eu estou alinhado. Então, eu senti muito claramente isso. Você tem um trilho do trem, você tem um caminho que é tirar o seu trilho do trem e viver nas quebradas da vida, e aí vai dar um bando de tranqueira, você vai enfrentar pedra, redemoinho, o diabo. Ou você pode até ir por um trilho do trem, mas que não é o trilho que ele quer para você. Então, assim, visualmente, como eu sou muito visual, eu acho que assim dá para entender melhor. Existem dois trilhos. Um que até poderia ser bom, mas não é para você. Outro que é o que ele quer, que aí a coisa vai que nem tem bala. E outro que você vai pelo pedregulho ali, pelos desertos, se lascando todo até o dia que você resolver voltar. Eu vivi os Quando, três. quando você falou que tá tudo fluindo, eu falei, eu pensei aqui na hora, esse sim é o verdadeiro paraíso. Que a gente fica botando o paraíso lá na frente, como se fosse um mundo paralelo, algo que vai acontecer só depois que eu morrer. Cara, mas quando as coisas estão tão conectadas e tudo está fluindo, aí você fala assim, não, Isso. isso é que é o meu paraíso. Cara, É você o falou paraíso, sabe? tudo, Thay. Eu tava hoje saindo de casa, vindo pra cá. Aí eu liguei o carro e pensei, nossa, que sentimento de felicidade plena que eu tô sentindo. Do Sim. nada. Tipo, nada de excepcional acontecendo. Eu estava vindo para a gente ter nosso encontro Uhum. aqui. E esse sentimento de plenitude que eles falam, né? É a paz que É, excede todo entendimento. sim. Então, assim, de você sentir que você está fazendo algo que está alinhado com o teu propósito, que está alinhado com a vontade de Deus, eu fico toda arrepiada. E que você está fazendo um bem para as pessoas sem esperar nada em troca e está atendendo a um chamado, né, que ele fez, que ele te confiou. Então, obedecendo, não, igual ele falou hoje aqui, né? Quantos me ouviram e obedeceram? Então, eu vejo muitas pessoas falando isso, eu ouvi um chamado, mas eu não segui. Eu falo, como? Como que você tem uma bênção dessa de ouvir um chamado e Uhum. não seguir, não fazer o que ele está te pedindo? Eu quase desmaiei quando eu ouvi a voz dentro da minha cabeça dizendo o que eu tinha que fazer. Eu só não sentia capaz. Mas eu falei, eu tenho que preparar. Foi aí que eu comprei a Bíblia, foi aí que eu comecei a estudar, comecei a assistir os vídeos para poder eu ir. Eu falei, eu não vou falar besteira também, né? Não vou pagar mico para ele. Aí, mas eu Você já viu o filme Conversando com Deus? Eu acho lindo demais. não sei, eu vou atrás, Conversando com menina. Deus. É. Tem um livro e tem um filme. Eu vou É ver. maravilhoso. Fala muito sobre, assim, tem um momento. Ai, é muito triste, né? Não vou falar, dá spoiler, não. Não, não dá Mas tem spoiler, um não. Eu momento vou que ver você escuta a depois. voz de Deus e tem a conversa, assim, tem esse momento, sabe? Nossa, Eu vou é muito. olhar. Veja que você vai gostar. Tássio, vê também, Tássio.
Ela tá quietinha aí, que ela tá com o filho dela. Ela tá É muito saindo. lindo, conversando com Deus, é muito lindo. Vou ver se eu acho aqui na internet e mando para você, Tá bom. tá? Cara, hoje foi muito bacana, assim, porque teve esse. Foi um debate, né? A gente. Ela tá fazendo almoço. É importante isso, a gente debater, a gente ver o que cada um sentiu, a gente aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia, né? E é isso. Cada momento está saindo uma passagem nova, e aos poucos a gente está entrando com mais profundidade, mergulhando no que ele, né, no ensinamento dele, no que ele tem para gente. E quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se entrega, quanto mais a gente vai atrás, mais ele revela para gente. Então, a gente está fazendo isso, a gente está aqui colocando, né, várias pecinhas que ele está trazendo para a gente para poder montar esse grande quebra-cabeça que é ter, né, Deus dentro da gente, viver esse estilo de vida, né, que Jesus trouxe para a gente, fora de tudo quanto é dogma, fora de tudo quanto é desvio aí, né, que tantas pessoas têm, do jeito simples e coração limpo. Vamos fazer uma oração final para a gente fechar? Vamos. Muito legal, né? Gostei muito. Ai, gente, que bom esse momento, que gostoso. Quero tanto Hoje que minha tenham amiga não mais pôde pessoas. vir, Oi? mas é porque ela trabalha, né? Naquele dia ela não foi trabalhar e ela vou aproveitar para assistir. Quem Aí hoje ela tá falou? trabalhando. Ah, eu chamei uma amiga na Ah, semana sua amiga. passada. É, aí ela já tá trabalhando. Mas eu vou convidar mais algumas pessoas. Posso, André? É livre? Como que funciona Claro! isso? Gente, isso aqui foi ele que pediu para fazer. Então, eu não tenho Então tá bom. regra. Eu não tenho regra. Ele vai depois dizer. Eu vivo pedindo para ele, olha, se não tiver do jeito que o senhor planejou para mim, isso me fala, deixa eu sentir no meu coração. Então, pelo Uhum. visto, tá tudo certo, porque eu vim para cá com alegria, né, para poder fazer. Então, eu acho que ele tá tudo certo. Vamos então fechar e a gente sim, eu quero com o tempo até divulgar mais. Eu fico com medo das pessoas misturarem esse projeto com os projetos dos cursos, né, profissionalmente. Então, eu gosto de separar para as pessoas não acharem que é uma coisa relacionada à outra. E aí, em outros momentos, eu vou começar a divulgar para as pessoas, né, do meu perfil mesmo, para elas virem. Mas eu acho que o caminho é esse, as pessoas irem sentindo necessidade, né? Ficarem sabendo e elas mesmas começam a aparecer. Querido, então, você quer fazer uma oração Não, final? hoje tá aqui. Não, não quero não. Tá igual a Não, Adriana. A Adriana hoje não, escapuliu. paro. Lembra desse programa que tinha? De quem? Tinha um programa, um quadro na TV que a menina falava, hoje não, paro. Eu sempre quando alguém fala assim, ah, hoje não, paro, quero não. Então tá bom, eu faço. Estou inspirada. Obrigada. Hoje você tá incrível. Não, e eu estava pensando sobre isso. Eu falei, gente, desde 10 dias antes de começar o workshop, né, que teve na semana, eu fiquei aqueles 10 dias doente, com meu filho doente. Teve reunião de aluno que eu tive que dar pausa, porque meu filho estava vomitando no Caramba. banheiro e eu tive que ir lá cuidar. Eu voltava, dava atenção, voltar. E aí a gente doente. Eu fiquei melhor, assim, bem, num domingo, depois de 10 dias. Aí na segunda, eu fui andar no parque. Eu tenho um parque lindo na frente da minha casa, que é uma reserva ecológica. E fui andar na grama, né? Fui explorar, assim, me conectar com a natureza de novo. Aham. Agradecer pela recuperação, pela vida e tudo certo. Aí isso foi segunda. Quarta-feira, eu fui tomar banho e eu tava com a perna coberta de parecer picadas. Eu falei, Caramba. caraca, os mosquitos me detonaram. Puxa vida, né? Tudo certo. Deu quinta, sexta, a coisa foi piorando. As picadas começaram a virar umas bolhas e eu não Que conseguia saber o que que isso? era. Aí minha perna começou a queimar, aí começou a subir até a altura da barriga. Aí fui pro hospital. Aí descobri que eu tinha pegado um parasita através de carrapato. Tô tomando um monte de remédio, Sério? passando um monte de coisa para poder Mas tirar. as picadinhas eram de carrapato? Era carrapato e eu não Mas estava sabia. grudado em você e você não Não, eu percebeu? tava de roupa.
Eu tava de calça comprida, de moletom e Aham. de coisa, e eles ficaram por cima. E por isso não ficou Caramba. grudado. Devia ser Aham. uns carrapatos bombados aí, porque menina, Ai, tava meu uma coisa, minha Deus. perna tá cheia de bolha. Aí eu vim pensando nisso, né? Aí eu falei, gente, até com saúde lascada, até coçando, sem conseguir dormir, com o filho doente, com tudo. A sensação que tudo isso fica tão pequeno Pequeno, por né? causa dessa energia que está Uhum. acontecendo, das mensagens, então você está falando da minha energia. Eu vim pensando nisso, eu falei, claro que é ruim, não é nada legal, né? Você está vivendo isso. Mas é tão pequeno que eu sei que, tipo, cara, daqui a uns dias passou, e graças a Deus eu tenho dinheiro para ter um plano de saúde, fui num ótimo hospital, estou passando os remédios, estou tendo tempo de estar em casa. Já pensou se fosse uma pessoa que não tivesse condição, né, de parar o trabalho e estar em casa para se Sim, cuidar? Então, são tantas bênçãos que a gente pode olhar, ao invés de olhar para o problema, sim, que sim. aí vai trazendo essa A energia e leveza, né? essa leveza, essas coisas. Então tá, deixa eu fazer o encerramento para a gente poder continuar nosso dia aí. Senhor, nós agradecemos mais uma vez pela Sua presença em nossas vidas. Agradecemos pela Sua palavra, pela revelação de ensinamentos tão importantes que podem trazer para nós clareza na aplicação da Sua palavra nas nossas vidas. Que essas palavras entrem e enraizem em nossos corações e que a gente possa transformar em um estilo de vida tudo que a gente tem aprendido aqui. Que o nosso espírito se torne cada dia mais conectado e governado pelo Senhor. E que o nosso coração esteja cada dia mais puro para receber a presença de Jesus Cristo. Que todas as bênçãos, Senhor, que são reservadas para nós, possam vir até nós no momento certo, da forma certa, conforme seja a sua vontade. E que nós tenhamos toda a simplicidade e humildade para viver de acordo com o que o Senhor nos destinou. Obrigada por mais esse encontro, obrigada por mais esse momento de luz, que a gente possa seguir esses dias, tendo a sua presença conosco, nos protegendo e nos incluindo. Amém. Eu até escrevi isso que você falou, para não esquecer sobre que tem que ser um estilo de vida, né? Tudo que a gente aprende. E aí você repetiu agora na oração. A mesma coisa. Então, estamos alinhando. Eu quero depois, eu não sei se nesse encontro eu vou fazer isso, mas eu quero depois começar a fazer com vocês, provavelmente um outro projeto, né, da Mágica, a gente começar a fazer as nossas visualizações, nossas orações de visualização. Eu li um livro que foi escrito 100 anos atrás por uma mulher, eu até indico esse livro lá, que ele é muito, assim, tem muito conteúdo. Se você for entender ali o que, que ele está querendo dizer através dos ensinamentos ali, é muito forte. Então, assim, eu peguei o audiobook, eu ouvi umas duas, três vezes, e cada vez que eu ouvia, eu pegava um pouco mais. E ela fala o tempo inteiro sobre a oração com visualização, para que você consiga projetar, se conectar com Deus e projetar, né, se alinhar a Ele e projetar o que você deseja, o que você busca, né, e começar a receber dele também. Então, quero ver se a gente começa a trabalhar essa técnica lá, porque é tão importante a forma que você começa a colocar, a criar no plano, né, neste plano, as coisas que você busca em Deus. E aí vem esse alinhamento, essa sintonia, né, que a gente estava falando aqui, é bem legal. Mas por hoje a gente vai fazer mais essa oração de gratidão, que eu acho que é um momento muito de agradecer. Depois a gente começa fases que a gente começa também a alinhar para a gente também receber, e do que a gente receber, a gente transbordar para outras pessoas. É, Tá qual o bom? nome do livro? É livro? Eu vou pegar depois, é um Tá. nome que eles traduziram aí, sempre quando traduz, Aham. foi aquelas traduções meio. Para quem tem dificuldade, eu também sou muito visual. E eu andei um período da minha vida que eu tinha dificuldade de pedir, muita dificuldade. De, de sonhar mesmo, né? Vamos lá, de Uhum. sonhar, de pensar, de
de visualizar as coisas que eu almejo, sabe? Quando eu falava assim, algo a longo prazo, a curto Uhum. prazo. E isso te deixa tão limitado, isso é tão, te deixa tão pequena, tão no mundo assim fechado, porque eu não conseguia ver além. A Eu não gente sente que a conseguia ver gente além. não merece, né? Eu acho que não era nenhuma questão de não merecimento. Sabe quando a gente aprende muito que assim, dai-nos graça sempre, agradeça sempre. Então, aquilo que você já tem, você tá bom. Então, eu acabava não tendo muita, não sei se a palavra seria ambição. Eu não tinha perspectiva, talvez, de que existe muito além daquilo, sabe? E por mais que eu seja muito grata com o que eu tenho hoje, Uhum. eu preciso sim visualizar o ponto onde eu quero chegar, eu preciso enxergar isso, porque senão eu não vou me achar capaz de chegar até lá, entendeu? Não vou me sentir capaz de ir além. Então, eu vivi um período muito com a mente muito fechada mesmo, eu não conseguia sonhar, não conseguia sonhar com nada, nada, nada. Acho que até no final do último dia eu falei sobre isso, né? Eu passei os Uhum. últimos anos cuidando da minha mãe, e ao cuidar da minha mãe, Precisou. Você eu acabei negligenciou, ficando né? doente, digamos assim, eu fiquei muito mal. E assim, então eu vi o quanto que eu fui morrendo e foi morrendo meus sonhos, minhas perspectivas de vida, minhas projeções. Uhum. Então, assim, a questão da visualização, ela é fundamental para te levar além, sabe? Para fazer você, é, sim, entender que você merece, sim, além disso, e entender que você pode também. Que Deus é tão pleno, né? A vida não é isso só que a gente imagina, almeja, não é só isso aqui que eu estou enxergando. Muito, Então, muito pelo contrário, né, tá? é. Tá, se não tá. Tá, se tá. Aí fica difícil. Sabe uma coisa que fez muito sentido para mim, que me ajudou a entender isso, foi quando eu entendi o que significou a crucificação de O que Jesus. significou o quê? A crucificação de Jesus. Porque ele fala ali o seguinte: até então, ele era filho único, certo? Ele era o único Uhum, filho de Jesus, de Deus. E quando ele se sacrificou para salvar a humanidade, ele se transformou de unigênito para primogênito. E a partir dali, ele deu para nós toda a herança como filhos de Deus, em que ele era o cabeça, nós éramos o corpo, mas todos nós, a partir do momento que ele foi crucificado, nós herdamos, né, o nosso direito como filhos de Deus. Como a gente foi criado lá no começo, né, lá no Gênesis, que a humanidade foi criada para viver sob o favor de Deus, sob a plenitude de Deus, e ela começou a fazer besteira, começou a se perder, e Deus começou a fazer dessa terra um negócio meio caótico, né? A permitir que as pessoas começassem a se desviar, vamos dizer assim. E quando a vinda do Jesus, se você entender isso como sacrifício mesmo, né? Então, ele foi um sacrifício humano para que nós pudéssemos acessar no plano espiritual, nossa herança de volta ao que a gente tinha. Então, quando a gente se conecta a Deus, entendendo que nós somos filhos de verdade, uhum, porque Jesus trouxe isso para a gente, aí nos meus estudos eu comecei a ter isso muito claro. Então, assim, ele trouxe isso para a gente, ele deu esse acesso. Só cabe a gente a entender, a gente começa a perceber o quão maior nós somos. Agora pensa, se Deus, né, é toda essa plenitude que a gente acredita que ele seja, eu acredito que você pensa do uhum, mesmo jeito, né? Deus uhum, é de uma plenitude, uma coisa sobrenatural. E você é filha dele, você acha que você vai viver por uma coisa tão pequena? Você acha que se você não se alinhar a ele, não estiver conectado, ele não vai derramar sobre você milhões de coisas que ele está esperando de você, milhões de coisas que ele reservou para você, que às vezes você sequer tem conhecimento. Então, quando eu tive esse entendimento, eu falei, cara, eu não posso mais dizer que eu sou só uma fotógrafa. Eu não posso mais me limitar, porque Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Como que eu sendo filha dele, eu posso me limitar só a uma coisa? Eu quero receber tudo que ele quiser me mandar.
E aí, conforme eu fui alinhando, as coisas começaram a vir, né? Que eu falo das visualizações, dos downloads, essas coisas. Então, isso Hum. me ajudou a entender, né? Porque Eu nós. nunca tinha tido essa perspectiva de herança, achei muito profundo. Nunca parei para pensar, poxa, de fato nós somos herdeiros, né? Eu nunca tinha tido isso, nessa colocação. Muito lindo, muito profundo. Isso eu vi muito, o próprio Pablo Marçal fala muito sobre isso. Ele fala muito sobre esse acesso. Eu tenho, como eu te falei, né? Eu não só leio muito da Bíblia, mas eu busco muito as pessoas que eu senti que teriam uma leitura da fonte, por estarem há mais tempo, né, conectadas, estarem mais tempo buscando. Uhum, E tanto o pastor, o André Fernandes, quanto o Pablo, que o Pablo tem uma outra visão ainda mais radical, eu gosto mais, porque ele não tem nenhum vínculo com religião, ele não tem papa na língua, ele fala mesmo. Ele é um cara que eu gosto porque ele é prático. E eu entrei na mentoria dele agora, no, em 2 meses. E a gente fez 21 dias de visualizações. Foi muito forte, muito, muito forte. E tudo assim, a gente fazia as orações e começava a visualizar, e ele aplica muito essa visualização. Ele chama de boot. Se você assistir algum vídeo dele, uhum, e falar, no Senhor do boot, é isso que ele faz. Ele faz a oração e faz você visualizar o que ele está ensinando ali naquela aula, naquele vídeo, é muito bom. Ele bebeu de várias fontes também, né? E aí ele vai uhum, aplicando aquilo ali. Mas eu tenho certeza que esse foi inspirado nesse livro que eu estou te falando, porque ela fala de forma muito clara. E foi um livro de 100 anos atrás, então a chance da galera tá é, pegando essas fontes antigas e tá reescrevendo, né, para os tempos uhum, modernos é muito grande. Depois eu vou te passar. Ele tá tá, ele bom. tá como referência, eu vou falar sobre ele no projeto na semana que vem, e aí a gente fala mais sobre ele. Tá Mas é ótimo. isso. Lembra disso. Pensa que você é Pode muito deixar. mais do que você tem na sua consciência. E aí você acessando a ele de entrega, mas entrega mesmo. Eu preciso cair de joelho, entrega, fala, eu não quero ser mas eu quero ser Uhum, Cristo dentro de mim, eu quero viver plenamente a sua vontade. E eu sou capaz de abrir mão de tudo que eu tenho se o Senhor disser para isso. Me mostra qual caminho que o Senhor quer para mim. Aceita, sabe aquela frase? Tipo assim, eu aceito Jesus como meu Salvador. É mais forte do que isso. Aí você entender isso que a gente acabou de falar. Eu aceito Jesus como, sabe, meu amigo, meu mestre, meu governador, né? Meu guia para tudo que eu for fazer na minha vida. Aí quando você entrega de corpo e alma, se tiver chorando, então é porque o negócio está funcionando, porque a sua alma está alinhada mesmo, você está uhum. emotivo, o negócio está. Aí você vai sentir que dali para trás você não consegue mais ter volta, não. Né? Você só vai começar a sentir cada vez mais dentro de você a necessidade de buscar, de acessar as coisas. Seja Tá. bem-vinda, tá? Espero que te Obrigada, estou ajude muito feliz. muito, Muito obrigada pela oportunidade, viu? minha linda. Feliz de você estar com a gente. Um Fica com Deus beijo para aí. Boa você. semana, bom dia para você. Vocês Tchau, um também, beijo. até. Tchau.